Saber que é o Senhor que cuida de nós, é o Senhor que vela por cada um de nós. E nesta noite, gratos a Deus, nós estamos aqui louvando e bendizendo o seu santo nome. Sabemos que são muitas lutas que nós enfrentamos, são muitas provas, mas o Senhor sempre está conosco. Como disse o salmista, muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor o livra. E assim nós cremos na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Juntamente com a igreja, abrimos as nossas Bíblias no livro do profeta Malaquias. Livro do profeta Malaquias. Quem trouxe Bíblia, abra as vossas Bíblias e vamos acompanhar esta leitura. Eu vou pedir aos irmãos que mantenham as vossas Bíblias abertas, mesmo tendo a informação ali no Data Show. Nós precisamos de estarmos sentindo a palavra entre os nossos dedos. Amém? Malaquias capítulo de número 3, a partir do verso de número 1. Glória a Deus. Eu vou estar lendo, fazendo menção de cada versículo, que por causa da tradução, meus irmãos acompanham. Primeiro versículo do capítulo 3 é assim: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, o Senhor a quem vocês buscavam os seus testemunhos e os mensageiros da aliança a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Verso 2: mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do orivo e como o sabão dos lavadeiros. Verso 3: ele se assentará como derretedor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro, e como prata eles trarão ao Senhor as suas ofertas justas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias da antiguidade e como nos primeiros anos. Virei até vocês para juízo, terei pressa em testemunhar contra os feiticeiros e contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que oprimem os trabalhadores, as viúvas e os órfãos, tornam o direito dos estrangeiros e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Verso 6: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Verso 7: diz desde
os dias dos seus pais, vós se afastaste dos meus estatutos e não os guardastes. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: como havemos de voltar? Verso 8: será que alguém pode roubar a Deus? Mas vós estão me roubando. E ainda pergunta: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Verso 9: com maldição vós sois amaldiçoados, porque estão me roubando, vós e a nação toda. Podem sentar. Nós vamos finalizar a leitura deste verso de número 9. Estamos diante de uma leitura que requer bastante inteligência para nós entendermos, a qual nós podemos entender que é um tema, podemos dizer que é um tema relevante nos dias atuais, a qual estamos vivendo, para se ministrar. Mas não podemos ocultar as verdades que estão escritas para o povo de Deus. E aqui, quando nós, fazendo a leitura, nós já vamos entender, no texto em epígrafe, diz: roubará o homem a Deus? Então é uma pergunta. O homem pode estar roubando a Deus? E o Senhor Deus vai responder para todos nós. Ele diz: desde os dias dos vossos pais, vós tem me roubado. E ainda pergunta: em que te roubamos? E o Senhor responde: nos dízimos e nas ofertas. Então nós vemos que isso é algo que Deus fala, porque o povo estava passando por dificuldade e começaram a reclamar do Senhor. E porque, por favor, pode deter o moço. Então, nós sabemos que toda a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Isso, não pode ser nós temos referências desde o Velho até o Novo. Por que Deus fala isso? Porque Ele tem um zelo para com o seu povo. E a gente sabe que é um tema que hoje tem sido ensinado de forma distorcida, e por isso muitas das vezes a igreja do Senhor sofre, porque quem quer ter uma vida de retidão com o Senhor sofre, porque Deus, ele diz: eu sou o Senhor Deus e não mudo. Aleluia. Essa é a fala dele para a sua igreja: eu sou o Senhor Deus e não mudo. E aqui nós vemos que quando o Senhor fala isso, nós vamos ver no verso, no capítulo de número 1, nós vamos observar aqui alguns versículos, quando diz assim: quando vocês oferecem sacrifício, um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimente oferecer um animal desse ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês? Ou será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. E agora sacerdotes, supliquem ao favor de Deus, para que nos
para que nos conceda a sua graça, mas com tal oferta não me será que ele será favorável a vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Então nós vemos que o povo, eles prometiam uma coisa e ofereciam outra. Deus, ele não quer nada além daquilo que ele já determinou na sua palavra. Todos nós sabemos de cor salteado, e Deus não está falando aqui com a igreja, Ele está falando com o povo todo, com toda a nação. Mas porém nós como igreja, quando nós observamos nos versos mais adiante, no capítulo de número 3, ele vai dizer, o verso número 10: tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova. Isso aqui Deus falando para todos nós. Ponham-me à prova. Nisto diz o Senhor dos Exércitos: se eu não lhes abrirei as janelas do céu e não lhes derramarei sobre vocês bênçãos sem medida. Porque por causa de vocês, verso 11, por causa de vocês repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixe que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Então veja que o que o Senhor está pedindo aqui para nós é exatamente para que nós sejamos prósperos. Estou aqui há aproximadamente 3 anos e 2 meses, e eu nunca ministrei sobre esse capítulo de número 3 de Malaquias, mas eu vejo uma necessidade de nós andar à luz da palavra. E o Senhor cobra do sacerdote que ministra aqui no púlpito, é responsável para passar todas as informações que está na Bíblia. Assim como quando estamos pregando aí fora, nós não podemos deixar de aplicar os textos para a salvação das pessoas, como Marcos 16 e 15, quando o Senhor Jesus disse, quando ele ressuscitou, após a sua morte e ressurreição, ele chega até os seus discípulos e diz: agora vocês vão por todo mundo e preguem o meu evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Tem pessoas, tem igreja que tem retido essa verdade para as pessoas, tem medo de falar que as pessoas vão ser condenadas. Quem condena? É a igreja ou Cristo, o autor da vida? Quem está falando aqui que todavia o homem tem roubado a ele? É a igreja ou é o próprio Deus? É o próprio Deus. E nós não podemos ocultar, porque se não fosse para falar, não estaria escrito. Uma verdade nós precisamos entender, que o que está escrito tem que ser pronunciado, tem que ser anunciado, tem que ser pregado. Mas isso ninguém é obrigado. Porém, a palavra do Senhor ela é direta: com maldição sois amaldiçoados. E nós não podemos ocultar este versículo de número 9. Por quê? Às vezes nós até passamos desapercebido, ou forçamos a barra, de insistir em não cumprir o que está escrito. E nós vamos ver mais à frente mas antes eu quero ler juntamente com a igreja, para não ficar nós pensando que isso só foi no Velho Testamento, até porque o dízimo não é da lei, foi antes da lei.
Todos têm consciência disso, que o dízimo foi antes da lei? Amém. Bem antes, bem antes. A lei foi dada, né? Depois de 430 anos foi que veio a lei. Então veio Adão, os filhos de Adão já eram ofertantes, já eram dizimistas. E a Bíblia diz que Deus atendeu não para a oferta primeiro para o ofertante. Veja que Deus ele olha para o nosso coração, para a nossa mente, para que veja a sinceridade de cada um de nós. E como pastor, como ministrante e como cuidador da igreja de Deus, eu não posso deixar de vez em quando estar alertando a sua igreja ao risco que corremos de não passar a moldarmos aquilo, entregarmos aquilo que não é nosso. O Senhor ele requer de nós aqui a 10ª parte, e é toda a igreja. Veja quando diz aqui em Lucas capítulo 6 e verso 38, eu vou pedir para o pastor Fabiano fazer esta leitura. 6:38. Se a igreja quiser acompanhar, Lucas 6:38. Dai e ser-vos a dado, por medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deleitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Para ficar bem claro para nós, o que Jesus deixa aqui para nós: dai e lhe será dado. Medida boa, sacudida e recalcada. Porque o Senhor ele tem prazer de nos abençoar de uma maneira tal, como diz aqui em Malaquias 3:18, 3:9 a seguir, ele vai dizer que nós seremos uma nação próspera, mas depois de passar aquilo que não é nosso para ele, é 10%, né? Me permita, a missionária Maraísa, fazer um comentário aqui sobre o moço que está fazendo, que implementou o serviço dela lá. Ela me falando que ele falou: olha, não fica preocupado não, que uma mulher que faz o reajuste, que ela de tudo que ela pega, ela tira o dízimo, né? E aí a missionária Marisa não tutubiou, disse: não, mas isso não tem problema, eu também sou dizimista, de tudo que eu pego eu dou os 10% e eu não sinto falta. Irmãos, pelo contrário, Deus só multiplica. O que nós precisamos de entender, que Deus não precisa do muito para nos abençoar. O que é que ele diz? Ser fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Imagine que o muito de Deus, ele ultrapassa todas as nossas finanças, tudo aquilo que nós achamos que é muito para nós, para ele é pouco. Mas o muito dele, para nós, é algo transbordante, algo que vai perpetuar para toda a vida. Como disse o salmista: fui moço e hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então veja que isso passa para as descendências, para o neto, bisneto e tataraneto, até a 4ª geração. A mão do Senhor está sobre o seu povo. Mas quando nós retemos aquilo que não é nosso, nós caímos em contradição com a própria palavra. Pois o Senhor diz aqui: com maldição vós sois amaldiçoados, porque estão me roubando, vós, a nação toda. Então ele não está aqui falando para uma pessoa, ele não está falando aqui para uma igreja fechada,
Ele está falando para toda a nação. E permita-me fazer um comentário aqui. Eu conheço algumas pessoas da cidade que eu vim que não são evangélicas, mas são dizimistas fiel na católica. E pensa nas pessoas próximas dentro da cidade. Então, meus irmãos, é porque eles entendem que o dízimo não é para salvação, mas acompanha a salvação, ou salvas. É algo para quem entende que Deus é o cuidador de cada um de nós. Obrigada, Deus. Por quê? Por causa de vocês repreenderei o devorador, para que ele não consuma os produtos da terra, e não deixe que as suas videiras no campo fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Então nós vemos que o Senhor ele abrange todo o sistema, todo o setor, tanto na cidade como no campo. Para quem está sendo fiel ao Senhor, há uma prosperidade sem limite. E nós precisamos só obedecer o que o Senhor pede de nós. Se nós, como cristãos, obedecemos uma parte da Bíblia, mas outra fica sem ser obedecida, sem nós cumprir, nós não somos cumpridores da lei do Senhor. E o que o Senhor diz aqui é que toda a vida os homens têm se desviado dos seus estatutos. Estatutos são algo que tem que ser cumprido à risca. É algo que vai manter o sistema em funcionamento. Estatuto é algo que não pode ser revogado. E o Senhor vai dizer para nós que toda a vida o homem tem esquecido, tem se desviado. Verdade é que nós temos pessoas que estão aí como mensageiro de Satanás, como agente de Satanás aí fora, trazendo com toda a força. Nós vemos bem claro a manifestação de alguém ali fora, contra pessoas que nem sabem o que é uma Bíblia, muitas vezes, e outros que sabem, mas que não levam a sério os mandamentos do Senhor. E nós sabemos que mandamento tem que ser cumprido. Estou falando isso aqui não forçando nenhum dos irmãos a ser dizimista. Pelo contrário, eu só quero que vocês observem o que Deus diz. E Ele diz: eu sou o Senhor e não mudo. Se Ele diz que por causa disso Ele vai repreender o devorador, fique tranquilo. Agora, se Ele diz também: com maldição sois amaldiçoados, porque toda a vida vós tem me roubado. E nós queremos que os irmãos entendam que na palavra do Senhor nós temos segurança. Veja o que diz aqui: todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. O verso 13: vocês disseram palavras duras contra mim, diz o Senhor. Meus amados irmãos, este verso de número 3, nós podemos afirmar que o que tem de pessoas blasfemando contra o Senhor por causa de 10% não está no gibi. E olha o que ele diz aqui: vocês disseram palavras duras contra mim, diz o Senhor. É inútil. Perguntam o que falamos contra ti. Vocês dizem: é inútil servir a Deus. De que nos adianta guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Então, pessoas que se enchem às vezes de ódio, de raiva por causa de uma ministração e começa a blasfemar do grande Deus. E veja o que ele diz assim: agora, pois, nós vamos dizer que os
soberbos é quem são felizes. Também os que praticam o mal prosperam. Sim, estes tentam ao Senhor e escapam. Nós vemos que o povo de Deus sempre fugiu da realidade da vida cristã, das responsabilidades que Deus colocou para o seu povo andar. E o que o Senhor está dizendo aqui é que todos nós, como igreja, todo o povo de Deus precisa seguir os estatutos do Senhor para que não venha ser pego de surpresa. Veja o que diz o verso 16: então os que temiam ao Senhor, sempre vai ter alguém que vai estar no temor do Senhor. Verso 16: então os que temiam ao Senhor falaram uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. A igreja do Senhor, ela tem uma memória, ela tem um sentimento, ela tem ouvido, ela tem olhos para ouvir, ouvidos para ouvir, olhos para ver. E todos nós estamos vendo claramente as Sagradas Escrituras sendo discorrida diante de nós. E Paulo vai dizer: esta é a palavra da fé que pregamos. Está dentro da vossa casa, na vossa boca, no vosso coração. Nós não pregamos nada que está fora da Bíblia. E o que nós queremos é o bem-estar de toda a humanidade, de toda a igreja, de todo o povo. Esse direito de ser contribuinte não é só para os crentes. Aqui o Senhor está falando para toda a nação. Mas poderia começar por nós, como bom entendedor da verdade de Deus, para fugirmos do castigo. Nós teríamos que sermos exemplo, pois a Bíblia vai dizer que nós devemos ser exemplo dos fiéis. Nós devemos ser exemplo em tudo, pois somos sal e luz do mundo. Aleluia. Para que as pessoas, quando vier, não tenham dificuldade de servir ao Senhor com propriedade, com convicção daquilo que estão fazendo. Amém. Então, meus irmãos, o verso de número 17: eles serão a minha propriedade peculiar, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Eu os pouparei, como um homem poupa o seu filho que o serve. Veja que tudo vai apontar para uma vida de gozo, para uma vida de alegria, para uma vida de livramento. Nós vamos ver o verso de número 18, que diz aqui, então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém. É aí que nós vamos ver a diferença. Nós vemos nos versos atrás, anteriores, o Senhor dizendo que naquele dia vai sentar como purificador de prata. Não pense, nenhum de nós, que nós passaremos desta vida para outra e herdaremos uma eternidade com Cristo sem passar pelo raio-x de Jeová, para saber o que passa na nossa mente, no nosso coração. Todos estão diante de uma autoridade, podemos dizer, por excelência, que não deixa passar nada desapercebido. E quando ele se refere aqui que naquele dia vai se assentar como purificador de prata e como refinador de ouro, ele diz na sua palavra que os que vão herdar o céu serão provados como ouro no fogo.
para poder herdar a eternidade. E que nós possamos atentar para estes ensinos, que nós possamos tomar posse da vitória que nos está garantida. Porém, sem cumprir o que está na Bíblia Sagrada, nós podemos até ter o maior desejo, podemos até ter o anseio de morar no céu, mas se não cumprirmos a palavra do Senhor, ficaremos de fora. Vamos ver o que diz em Mateus capítulo de número 7 e verso de número 22 a seguir. 7 do 21, perdão. Diz assim: escute, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Estamos no Novo Testamento. Então, quando o Senhor ele vem falando, a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo de número 1, diz que antigamente Deus falou de muitas maneiras, por meio dos profetas, por meio dos anciãos e dos que nos antecederam, e agora nos últimos dias está falando por meio do Filho. Aleluia. Então aqui é Jesus que está dizendo: nem todos que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade de meu Pai que está no céu. E se tem uma pessoa que citou o Velho Testamento, a Velha Aliança, foi Jesus. E ele citou de uma propriedade muito rica, quando ele disse: o erro de vocês está em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, quando Deus diz que Ele vai fazer alguma coisa, e Ele diz que não muda, fique atento. E Ele diz: com maldição sois amaldiçoados, porque todavia vós tem me roubado. Não posso tirar nem tio desta palavra, porque foi escrita para nosso melhoramento, para o nosso aperfeiçoamento. O que nós precisamos é se adequar à Bíblia, se adequar aos mandamentos, os estatutos do Senhor que já foram deixados para nós. Não há nenhum problema se alguém aí fora não está fazendo o que a Bíblia está pedindo, o que Deus tem revelado a nós. O importante é você fazer a sua parte, é você ter a sua consciência limpa, pura diante de Deus. Pois no Salmo de número 24 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Só estes vão herdar o santo monte do Senhor. Só estes vão estar à direita do Pai. Amados irmãos, muitas vezes o maligno ele tem impregnado coisa no coração, na mente da igreja, de uma maneira tal, por meio de homens cruéis, com ensinamentos diabólicos, e tem desviado a atenção da igreja de servir o Senhor como é devido. Bom seria se essas pessoas pregassem que o inferno existe, e se nós não fizermos a vontade de Deus, nós vamos para lá. Mas eles só pregam que dízimo é coisa do homem, que dízimo é coisa da lei, e nisso a igreja, muitos estão entrando para este meio. E o que nós precisamos ter um cuidado, porque o céu ele é real, o inferno também é real. E aqueles que deixarem de fazer a vontade do Senhor, quando Ele vir como purificador de prata e refinador de ouro, muitos vão se surpreender. Espero que todos nós estejamos atentos
a voz do Senhor Deus, porque o que ele diz aqui é que nós não devemos servir a dois senhores. Sabemos que o dinheiro ele tem se tornado um senhor na vida de muitas pessoas aí fora, e que nós precisamos abrir mão de todo e qualquer apego a estas coisas, para que nós não fiquem presos a um sistema maligno. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele vai qualificar o dinheiro como um senhor. E quando nós deixamos de entregar aquilo que não é nosso, nós estamos se apegando a uma parte ou algo que não é do agrado do Senhor. O Senhor diz que é para que haja mantimento na sua casa, para que depois disso nós podemos pôr ele à prova. E aí cabe a cada um de nós tomar posse desta palavra e entender que o Senhor, ele vela pela sua palavra para se cumprir. Aleluia. Por isso digo a vocês, não se... É o verso de número 25, 23, perdão. Capítulo 7. 22. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitas maravilhas. Então, verso 23, então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticaram o mal. Se nós não estiver atento que é tudo que é desobediência se torna um mal diante de Deus. Então, quando nós deixamos de praticar as verdades de Deus que já está escrito e entramos por outra linha de pensamento, deixamos ser levados por ensinamentos de homens que não têm compromisso com as verdades de Deus, e aí nós damos ouvido a eles e deixamos de ouvir a voz do Senhor que está na palavra, e aí nós estamos pecando, estamos cada dia semeando coisas que não é do agrado do Senhor, e ficaremos presos a um sistema maligno, a qual o Senhor reprova a todo tempo. Desde o Velho Testamento o Senhor vem reprovando essas atitudes, e nós sabemos que tem homens preparados para desviar a sua atenção daquilo que é mais importante na sua vida. Todos nós sabemos que 10% não dá para ninguém sobreviver. Oh Deus! Mas Deus, ele sobrevive. Ele só quer os 10% para a sua obra. Às vezes você tem deixado de investir em trabalho de missão, você tem deixado de investir em um conforto para cada um de nós, e às vezes investe em coisas que não tem nem futilidade, e aí, além de tudo isso, pode estar correndo sério risco de perder o céu por causa da desobediência à palavra do Senhor. Pois o Senhor diz aqui: roubarás o homem a Deus? Todavia vós tendes roubado. E ainda pergunta: em que te roubamos? E o Senhor responde: o Senhor não tem medo de falar conosco nos dízimos e nas ofertas. Quem aqui crê na Bíblia? Amém. Só quem crê na Bíblia. Amém. Quem crê que Jesus é o Senhor da Bíblia? Então, meus irmãos, obedeça o Senhor Jesus, porque é Ele que nos garante a salvação eterna. Se nós não obedecer esta palavra, Ele já deixou escrito: fartam-se de mim todos que praticaram, que deixaram de andar na verdade e praticaram a injustiça. Ser justo aqui é você cumprir com aquilo que Deus determina para você fazer. Do contrário, você vai andar o tempo todo na contramão do amor de Deus. Do contrário, você vai andar na contramão da vontade de Deus. Cumpra o teu querer e o Senhor vai
te abençoar. Amém. Honra o Senhor, ou agrada-te do Senhor, e Ele cumprirá o desejo do teu coração. Quando você se agrada de Deus, quando você se agrada de uma pessoa, você não dá presente, você não investe nele, precisa se agradar dele. Então o salmista diz: agrada-te do Senhor, e Ele cumprirá o desejo do teu coração. Então, finalizando com o verso de número 18 de Malaquias: então voltareis e vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Você vai ver a diferença. Tem pessoas se matando por aí, tem pessoas se suicidando, mas o verdadeiro cristão está sendo convidado para orar por pessoas que estão aí com a vida de cabeça para baixo. E nós sabemos o segredo da nossa vitória é a obediência à palavra do Senhor. Deus abençoe e fica aí esta reflexão. Não é uma pregação, é uma orientação para nós como igreja. Se você entendeu que você precisa melhorar no Senhor, faça isso para o seu bem-estar, para a sua salvação, para a sua glorificação do Senhor, para que o Senhor venha cumprir o desejo do teu coração, e assim você estará sendo um cumpridor de toda a lei do Senhor, de Gênesis a Apocalipse. E nós sabemos que toda a Bíblia é a verdade de Deus liberta. Nós vamos estar orando, mas antes eu quero passar os avisos.